Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Eu estou aqui com dois convidados, mas muito especial. Ele é publicitário, profissional de marketing, maratonista, ciclista, aspirante a surfista e a ultramaratonista. É diretor executivo da Milk, empresa que nasceu da comunicação convencional e do marketing direto. E hoje tornou-se especialista em ações de running, ciclismo, trainee, com importantes projetos e ativações na área. Ao longo do tempo, ampliou horizontes e estabeleceu forte ligação com a vida saudável em geral. Hoje, com 19 anos, a Milk é uma agência especializada no praticante de atividade física, estratégia de hub, relacionamento, marketing de influência, experiência e mensuração de resultados. Seus atuais clientes são Columbia, Oakley, Olímpicos, Mizuno, Movimento, entre outros. Ela é publicitária, profissional de marketing, maratonista, ciclista e viciada em movimento. É diretora de operação da Milk, à frente do planejamento e coordenação de produção e execução de grandes ações e projetos da agência. Estou falando de Juliana Cassino e Ricardo Santos, o Cado. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, adorei. Muito obrigada, adorei também as apresentações. Deu uma engasgadinha aí, mas isso acontece, é normal. Talvez pelo nervosismo tenso. O cara é surfista. O cara é surfista. Aliás, pessoal, tem uma correção aqui. Deixa eu já fazer um agradecimento a Yara Achoa. É a pessoa que me muniu das informações, tanto da Ju quanto do Cado. Mas tá faltando alguma coisa aqui, viu, Yara? A Yara está presente aqui no estúdio. Esqueceu de dizer que, além de tudo isso, eles também estão na montanha. E não é no podcast. São corredores de montanha também. E outra coisa, viu, Cado? Se não quiser ir para a montanha, eu vou conversar com o Togumi. O Togumi já passa bastante coisa difícil para mim, cara. Não fala com ele, não. Deixa ele lá. Não pretende ir para a seleção brasileira de trail? Eu não pretendo, não. Não pretendo. Eu estou muito bem. Muito obrigado. Legal. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. O Na Montanha, a ideia é conversar com todo mundo, né? Com o pessoal da rua, do asfalto, da trilha, do mountain bike, já tiveram aqui, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, psicanalistas, com todo mundo. A ideia é aproximar as pessoas da atividade física. Essa é a ideia do Na Montanha. E eu já vou começar com uma pergunta, porque parte do meu público não sabe. Eu vou começar com você, tá, Ju? Tá bom. O que é uma agência de marketing esportivo? Vou tentar simplificar o que é uma agência de marketing esportivo. Até porque a Milk, você deve estar fazendo essa pergunta muito por conta da Milk, e a Milk é uma... A gente demorou muitos anos para a gente assumir que a gente é uma agência, propriamente dito, porque a gente faz 1 milhão de coisas ali, e para resumir que é uma agência, foi uma grande batalha, tá? Principalmente do Cado, que não deixava a gente chamar a Milk de agência. Mas, enfim, uma agência de marketing esportivo é uma agência que conecta marcas e empresas, cria estratégias, sempre focada no esporte. Trabalha a visão da marca, lançamentos, enfim. Tudo que envolve estratégias de marca, só que ligadas ao esporte. Legal. Eu desconheço, né, Pode chamar de agência? Pode, cara? Pode. Aceitou já? Eu aceitei que dói menos. Né? Eu desconheço
alguma agência especializada em atividade física, né? Eu não sei quantas tem pelo Brasil, mas é muito legal a forma que a Milk faz a conexão com as pessoas. E eu conheço a Milk, não conhecia vocês pessoalmente, mas já tive em alguns eventos que a Milk estava ali exercendo toda aquele evento, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que vocês trabalham com gente de verdade, colocam gente de verdade para representar a marca. Isso é muito interessante, né? Porque o que a gente viu há muito tempo? Algo muito artificial. As marcas esportivas, elas pegavam lá um modelo e colocavam o modelo para representar a marca. E você olhava aquilo e não se via representado pela marca. E vocês... essa estratégia foi da agência Milk ou a marca que exigiu cada? Cara, deixa eu voltar uns passos para trás aqui, porque eu acho que até ajuda a gente na explicação aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de marketing esportivo, né, e existem várias agências de marketing esportivo, o marketing esportivo é você utilizar o esporte como uma plataforma de conexão, usando o esporte como mídia, usando o esporte como entretenimento, usando o esporte como prática e por aí vai. Dentro da história da Milk, a gente... Quando a gente é classificado como uma agência de marketing esportivo, é uma coisa bastante complexa para a gente, porque, de fato, como você pontuou, a Milk é diferente de uma agência de marketing esportivo convencional, porque o marketing esportivo ele usa muito o esporte como plataforma de entretenimento, como mídia, e usando o esporte, usando o esporte como um canal de conexão com o seu consumidor, mas muitas vezes através do entretenimento. O que eu quero dizer com isso? Então, quando você vai fazer uma campanha e você vai usar o esporte como uma plataforma, muitas vezes você usa o futebol, porque o futebol tem uma audiência absurda, né? Então, tem lá teve jogo de São Paulo e Corinthians nesse último final de semana. Eu estava lá assistindo, meu filho é São Paulino, eu sou mais ou menos São Paulino, mas estava ali assistindo. E eu fico reparando nas placas, né? Mudando os anunciantes, as camisas dos times, né? Com um monte de anunciante. Agora tem um monte de anunciante de aposta, né? Isso. Tem o Bet Nacional, PixBet, não sei o que Bet, o Betano. Tem um monte de bet lá no negócio. Esse não é o mundo da Milk. A Milk nem sabe fazer isso. Porque... e tem gente muito boa fazendo isso, vide os patrocinadores dos campeonatos aí de futebol, de automobilismo, de vôlei, que é o esporte como entretenimento. A Milk se especializou no esporte como prática. Então, quando você pega as marcas, e aí você tem uma diferença, Zulu, bastante grande quando você vê os anunciantes de um jogo de futebol e você vê as marcas que trabalham com a Milk. Uma marca que procura a Milk hoje para fazer parte do grupo de agências que atendem essa marca, são marcas que querem vender os seus produtos ou serviços para o praticante de atividade física. Que é bem diferente desse universo que a gente está falando do futebol. Então, quando a gente atende, por exemplo, a Olímpicos, a Mizuno, a Oakley, a Movement, que são os nossos clientes, a Monbora, Vitality, esqueci de um, Columbia, isso, e a Columbia, a gente traz exatamente pessoas de verdade, como você falou, porque quando a gente vai se conectar com o praticante de atividade física e você coloca um modelo ou uma modelo numa campanha que, principalmente em vídeo, né, que você vê as pessoas correndo e você fala assim, essa pessoa tá correndo meio esquisito, né? Isso não é exatamente assim, né? Essa pessoa nem parece exatamente corredora. E aí os caras, o consumidor final não se identifica com isso. E tem uma história muito curiosa sobre isso. Há um tempo atrás, quando a gente começou a atender Olímpicos, a gente teve uma reunião com o Márcio Calage, que é o diretor, o CMO da Olímpicos, com a Kátia, que é gerente de marketing da Olímpicos, e a gente chamou os principais canais de YouTube. Isso foi lá em 2018, se não me engano. A gente chamou os principais canais de YouTube para uma reunião na Milk.
E nessa época, eu acho que foi em 2018 mesmo, a Olímpicos tinha uma campanha que estava passando... Eu acho que era na ESPN ou no Sport TV, alguma coisa assim. Você lembra onde era essa campanha? Eu acho Era que aquela era campanha ESPN. que a galera pulava os negócios. Então, e aí você tinha corredores, na época era o Bruno Galhaço, ele tinha um contrato com a Olímpicos, e aí tava lá o Bruno Galhaço, estavam outros caras ali, e eram umas cenas super bacanas, assim, das pessoas correndo, pulando grade do metrô, subindo prédio em construção. Parkour. Cara, não chegava a ser um parkour, mas tinha assim, né? Os caras pulando. E eles. E eu lembro do Gian, né? Que até hoje é apoiado pela marca, com uma jaqueta com uma cor amarela bem forte, assim, a jaqueta aberta, e a hora que ele pulava, a jaqueta dava uma voada e tal. Cara, era um filme lindo, super bonito mesmo. Uma propaganda, um comercial de TV muito bonito. E eu lembro que terminava todo mundo no alto do prédio em construção e o Alexandre Retkovich junto, porque ele também fazia parte do grupo, ele era um designer e tal. E aí a gente tava lá na reunião todo mundo, né? O pessoal do Olímpicos, nós da Milk e os canais de YouTube. Aí vira o Maico, do canal Corredores, vira pro Márcio e fala assim: Ô Márcio, e aquele anúncio que os caras com a jaqueta esvoaçante pulando grade? Ninguém corre desse jeito, cara. Isso aí não... Como assim, né? Eu não me identifico com isso. Foi exatamente essa frase. E aí o Márcio, que é o cara que entende pra caraca de comunicação e tal, virou e falou assim: não, esse tipo de comunicação, ele é um tipo de comunicação que é importante para você falar com a massa. E a Olímpicos é uma marca que precisa falar com a massa. A gente fala com o nicho, mas a gente precisa falar com a massa, porque hoje a Olímpicos é a empresa que mais vende tênis no Brasil. É a marca que mais vende tênis no Brasil. Então, assim, você não vai falar só com o nicho da corrida, não que ele seja pequeno, mas você precisa falar com muito mais gente. E aí o Mike falou assim: não, tá bom, mas e com a gente? Como que a gente se conecta com isso? Como que a marca vai falar com a gente? E aí o Márcio olhou para ele e falou assim: do jeito que a gente está fazendo aqui agora. Eu tô aqui conversando com você e a gente vai entender e construir junto as estratégias. Então, quando a marca entende que para ela se conectar com comunidades praticantes de atividade física, ela precisa falar os códigos. Então, quando a marca, falando do universo da montanha, do universo de trail, se a marca vai se meter nesse negócio, é uma marca do tamanho da Olímpicos, que é um monstro, se a marca vai se meter nesse negócio gigantesco, uma marca gigantesca dentro de um nicho que é o do trail, você tem que chamar gente que entende desse negócio para falar a mesma língua, que é o lançamento do Corre Trilha na Casa do Corre, que a gente chamou o Zé Virgínio, chamou toda uma galera, você foi convidado inclusive, para participar disso e para contar isso, e para essas pessoas fazerem parte dessa estratégia. Porque não adianta a gente pegar e colocar um modelo lindo, uma modelo linda subindo uma montanha, que quem é do rolê, como a gente chama, não vai se identificar. Então, a gente sim coloca pessoas de verdade, mas a gente hoje, depois de bastante tempo trabalhando com isso, Zulu, é meio óbvio que seja assim. E a gente não consegue mais entender como alguém não é assim. Como existem marcas que ainda fazem uma coisa... Menos, tá? Hoje tem muito poucas marcas que fazem coisas que são muito de mentira, muito esquisitas. Hoje a maioria das marcas faz uma comunicação verdadeira com o público verdadeiro e usando pessoas de verdade, como você falou. Muito legal. Eu vou dar o depoimento aqui. Eu coloquei até na minha rede social, né, essa semana. Eu fui convidado para o evento da Olímpicos, que tinha o Zé Virgínio como modelo, né? Até brinquei com ele. Top model. Top model. Eu falei, tá bonito como modelo, né? Mas você é rei da montanha, você não é modelo. O modelo deixa para os outros. E aí eu não pude estar no evento, né? Mas você vê como que a importância de ter pessoas de verdade ali. Eu ouvi tanto feedback positivo do Corre Trilha, que você sabe o que aconteceu? Eu corri para o site e comprei o Corre 3 da Olímpicos. Tênis de rua. Você tem que explicar, né? Se você ouviu sobre o Corre Trilha e você comprou o Corre 3, é bom você explicar aonde que existiu esse gap
de você ter mudado de ideia? Por quê? Explica pra gente. Olha aí, tá vendo? Agora eu tô participando do podcast, pessoal. Eu gosto de correr na trilha com tênis de rua, para melhorar a técnica, principalmente da descida. E aí, quando uma aluna minha, a Mari Degusti, ela participou do evento, e ela falou assim, ela falou exatamente essa palavra. Zulu, eu nunca tive tênis de trilha. Ela está desde 2014 praticando montanha. Aliás, em 2014 ela foi campeã paulista de montanha, ao usar o corre-trilha. E aí, com o feedback dela, eu falei assim, se ela está falando bem desse tênis em relação a conforto, em relação ao grip, eu vou comprar o de rua que ele vai me atender. E aí eu comprei o Corre 3 de rua, fui para o Pico do Jaraguá, eu moro ali perto, fiz um treino no asfalto, me perguntaram sobre o tênis, eu falei, o tênis é muito bom para o asfalto. Mas isso eu fiz no sábado e no domingo eu tinha treino da assessoria na montanha, lá em Mogi das Cruzes, no Pico do Urubu. Aí eu falei, eu quero ver se o tênis é bom mesmo, eu vou levar ele para a trilha. E aí fiz um treino de 18K, nos mais diversos terrenos que você possa imaginar. Né? Eu tenho uns vídeos até gravados, e aí o que eu postei foi descendo. Uma descida ali um pouquinho insana, mas para mostrar que um tênis de rua ele também funciona bem em qualquer tipo de terreno. E por quê? Eu falo para os meus alunos, não é o ideal, compra o de trilha, mas eu gosto de me desafiar, melhorar a técnica. Né? E para melhorar a técnica, você tem que aumentar o grau de dificuldade. Qual que é o grau de dificuldade que você vai mexer? Justamente no acessório que vai fazer com que você tenha mais atenção, mais propriocepção, mais força, mais equilíbrio. E aí, quando no dia da prova você colocar um tênis de gripe, que é, no caso, corre trilha, você imagina como que vai ser a resposta. Se você conseguiu se desenvolver bem, correr bem, com um tênis de rua na trilha, com um tênis de montanha, você vai ser quase um rei da montanha. Cara, se eu tive a dificuldade que eu tive no Indomit com tênis com gripe legal, se eu botar um tênis sem gripe, eu não vou sair. Eu vou fazer a prova inteira sentado. Mas aí você tá falando de um caso específico. A Indomit foi atípica esse ano, aquele tanto de lama ali, né, Ju? Mas nós estamos falando também de um atleta, né? É verdade. De um atleta que já está ali na montanha faz tempo, que já tem toda a técnica, e é diferente. Eu acho que o tênis, não sei, pelo menos na minha percepção de iniciante ali na Indomit, eu acho que o tênis ajuda. Ajuda. Não, o tênis ele é essencial. A gente brinca que naquele tipo de terreno você deveria fazer como faz no gelo, né? Usar o cramp lá, os pregos. Assim, né? Justamente, tipo da Indomit foi. Justamente para você ficar em pé, porque ali estava muito difícil. E ali, a grande questão ali não é nem o tênis, é a quantidade de lama que fica embaixo do tênis. Né? O meu tinha lama não só embaixo, tinha lama em cima também. Eu vi, lama em todo lugar. Tinha lama em tudo. Quem foi que lavou o tênis depois? Fui eu. Lavei todos os tênis depois. Pior que foi. A gente fez uma filinha ali depois que acabou a prova, todo mundo tirou os tênis, porque os tênis estavam assim, era pura lama, irreconhecível. Né? Irreconhecíveis. Aí o Cado pegou o esguicho em todos. Fiz uma espécie de lavar rápido lá dos Lavar tênis. rápido dos tênis. Porque se deixar secar, vai perder o tênis, com certeza. Mas é só para falar sobre essa questão da importância de ter pessoas de verdade representando a marca. Né? Isso tem uma influência muito grande no mercado final. E essa sempre foi a minha grande dúvida, porque eu vi algumas marcas colocando pessoas e você olhava na rede social e falava, mas esse aí não corre. Não vou comprar, não tem credibilidade. Eu não vou comprar isso, não. Isso aí, porque é como você falou, quando você está principalmente o trail, né, Cado? Que é vamos dizer assim, ainda um pequeno. Comparado com a rua... É muito longe. É muito longe, muito né? longe, sim. Então, assim, ali, basicamente, você foi na Indomit. Se você for agora em uma outra prova, você vai encontrar 80%, 90% das pessoas que estavam lá na Indomit. É um público ali muito que acaba se repetindo. Não é igual na corrida de rua, que tem 10 mil, 12 mil pessoas, né? E isso, eu acredito que a Milk faz muito bem de colocar. Só que tem uma coisa que eu vejo que também faz uma grande diferença, né? Além de colocar pessoas de verdade, vocês conseguem ter essa noção que aquele material que eles estão ali
fazendo teste, que estão representando a marca, acaba sendo uma ajuda para eles? Como assim? Porque muitos corredores não têm condições de comprar um tênis. Principalmente, o que eu tenho visto é que a Milk ela tem trabalhado com os dois lados. Alta performance e influência. Né? Atende os dois mercados. Porque a grande questão antigamente é que as marcas só olhavam para a questão do número de seguidores que o influencer tinha e esquecia esses corredores. Antigamente era diferente. Mais antigamente era só os atletas de alta performance. Com o surgimento das redes sociais, aí passou para os influenciadores e aí o alcance passou a ser o mais importante. E aí isso vem virando de uns poucos anos para cá. Isso. Então, e aí a pergunta é, muito desses corredores de alta performance, né? A gente percebe que quando você manda um tênis, um material para ele testar, isso de certa forma acaba favorecendo porque ele não precisa comprar aquele acessório, aquele anorak, aquele tênis, aquela camiseta, aquela bermuda. Então acaba sendo algo muito interessante, né? Eu conheço alguns casos até de pessoas que foram representar o Brasil no Mundial de Trail e não tinham tênis para correr a prova. Então esse olhar é um olhar bem amplo, né? Eu acho que são coisas diferentes, realmente. A gente é Milk, mas as marcas com que a gente trabalha também, ainda bem, entendem qual que é o papel da alta performance dentro de toda a cadeia. Assim. Então, nós temos, em alguns dos nossos clientes, atletas profissionais patrocinados pelas marcas. E aí eu acho que entra muito nesse olhar que você está falando. Porque, sim, eles precisam de muito apoio, né? Porque se eles vivem disso, materiais esportivos também fazem parte do dia a dia deles e ali é um custo, né? Porque eles gastam muito, tal. Então, ter um apoio, um suporte também com produtos é muito legal. E a gente tem alguns casos dentro dos clientes da Milk que apoiam atletas profissionais, assim. Então, a gente tem atleta patrocinado pelo time da Colômbia, pelo time da Colômbia, muito mais focado no trail. A gente tem atletas profissionais patrocinados pelo time da Olímpicos. A gente tem pelo time da Mizuno. Então, a gente tem... Pela Oakley, a gente tem atletas patrocinados. Tem gente apoiada pela Mambora também. Eu ia chegar na Mambora. Gente, pela Movement. Em todos eles, a gente tem atletas patrocinados, atletas de alta performance. E o trabalho de influência, eu não estou pesando quem que é mais importante ou menos. Os dois são importantes. Mas o trabalho de influência ele tem um outro olhar, que é o olhar de ter um grande alcance, de ter audiência e também de ter verdade e legitimidade nisso. Porque quando você fala, antigamente vocês olhavam, as marcas olhavam mais para alcance, para audiência, aí eu arregalo o olho assim, sim, olhamos para a audiência também, mas tem que ter uma verdade ali na história. A gente não olha só o número, né? A gente também olha número. Então, a gente olha muito sobre a história da pessoa, sobre as verdades que ela conta, enfim. Esse é um ponto primordial que você acaba de dizer, é verdade. Quando eu falei que as marcas olhavam para os números, na verdade, eu esqueci de colocar um detalhe. Não eram números verdadeiros. E aí, por isso que quando a gente conhece, você pega, de certa forma, uma antipatia pela marca. Então, hoje, as agências ela têm esse trabalho de mensurar isso e colocar pessoas de verdade. Não é que a audiência não é importante. A gente vê aqui Na Montanha, quando eu trago aqui algumas pessoas que têm uma grande influência, o views, o negócio vai lá em cima, 10, 12, 14 mil pessoas. E a gente quer isso. Isso é importante. Quanto mais audiência, quanto mais a marca aparecer, quanto mais o podcast aparecer, melhor é. Maior chance, né, de ter um crescimento e um crescimento duradouro. Então, foi esse o ponto de querer mensurar que antigamente as marcas elas não olhavam se aquele número era verdadeiro. Né?
Hoje elas olham e, de certa forma, está correto, porque o alcance é um alcance muito grande. Mas, em relação especificamente à Milk, ela fez uma coisa que deu muito certo. Ela misturou os dois. Misturou o cara do alcance e o cara da performance. Eu acho que essa receita é uma receita ideal. A gente espera que sim, né? E os clientes também. Falar em clientes, você esqueceu do Strava, tá? O Strava é um cliente... A gente coloca numa lista separada, porque o Strava é um cliente que faz jobs pontuais. Então, esses outros clientes que a gente falou são clientes de relacionamento. Não, a gente gosta muito do Strava, gosta muito da Rosana, de todo mundo, mas é um cliente por jobs. É um cliente de ações pontuais. Então, por isso que a gente, às vezes, acaba não falando. Teve uma ação agora em Passa Quatro lá. Foi incrível, né? Eu fiquei acompanhando, muito bom. Foi animal. Por isso que eu lembrei do Strava, né? O Togumi estava lá liderando o evento, muito legal, né? Então, sobre o alcance, né? Mas Zulu, deixa eu colocar um ponto legal aqui, que é o seguinte. Se a gente pensa na evolução da utilização no bom sentido, na utilização de pessoas como canais de divulgação de produtos, serviços, marcas, e a gente pensa em como que era isso antes das redes sociais. Então, existiam os patrocínios dos atletas, né? Então, os atletas anteriores a esse mundo de Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais, eram atletas que eram patrocinados e você tinha mais patrocínios, né? Você tinha mais marcas patrocinando atletas. Qual que era o motivo que as marcas patrocinavam os atletas? É uma pergunta para você, já que eu tô te entrevistando também. Essa é uma pergunta para você. Qual era o motivo? Assim, de verdade, Cado, quando a gente olha pro antes, é uma das perguntas que eu vou fazer lá na frente para você, a gente pensa só na televisão. O único canal... TV, rádio, revista, outdoor, jornal. Mas vamos falar assim que a TV é o que tinha o maior alcance. Sim, sim. Hoje a TV é o que tem o menor alcance. É um pedacinho. É um pedacinho, né? É um pedaço bastante importante. Não sei se é o menor, mas é um pedaço de um negócio muito maior, que são todas as telas que a gente está olhando e todas as plataformas que a gente está se conectando. Eu acho que o alcance continua sendo grande, só que a dispersão também é grande, né? Quando eu falo que a TV é um menor, eu levo em conta onde você fica mais tempo. Sim. Né? Você fica mais tempo no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, nas plataformas digitais, ou no programa de TV, no YouTube, né? Que hoje a televisão praticamente... Quando eu estou falando de televisão, estou falando de canal aberto. Sim. Né? Eu vejo as pessoas muito distantes da TV hoje. Antigamente, não. Antigamente, a marca ela corria para a TV. Hoje, a marca... Por favor, corrija se estiver errado. Hoje a marca ela entende que o alcance dela está em pessoas, né? Em influencers, em pessoas de verdade, em atletas de verdade. E a rede social eu acho que é o primeiro contato. Não, sim, mas vamos voltar aqui. Então, quando a marca patrocinava o Ayrton Senna, patrocinava o Banco Corinthians, Nacional. o Banco Nacional que patrocinava o Ayrton Senna, o Corinthians, o Xuxa, o Guga, enfim, todos os atletas, a Daiane, toda essa galera antes das redes sociais, por que as marcas patrocinavam? Porque essas pessoas estavam em evidência. E essas pessoas apareciam nos canais que as pessoas assistiam. Que era TV, jornal, revista e tudo mais. Com o surgimento dos smartphones, das redes sociais, a atenção das pessoas começou a ser pulverizada, né? Você começou a ter muito mais dispersão, como a Ju falou, e você precisa se conectar com o teu público. Então, o trabalho de mídia de uma agência nos anos 80 e 90 era muito mais fácil do que o trabalho de mídia de uma agência hoje, né? Que tem que pensar em 1 bilhão de formas e plataformas diferentes. O que mudou com a rede social? O que a marca queria? Ela queria expor marca. O Banco Nacional queria que a galera abrisse conta no Banco Nacional através do boné do Ayrton Senna e do capacete do Ayrton Senna. O Banco Nacional não estava dando um retorno para a sociedade, apoiando um atleta. Não era isso. Era expor a marca. Era a estratégia de comunicação com objetivo de venda, com objetivo de retorno de investimento. Na hora que você tem as redes sociais, isso continua sendo igual. A diferença é que passaram a existir mais pessoas, além dos atletas,
passaram a existir muito mais pessoas que eu poderia expor a minha marca e essa exposição da minha marca, do meu produto, do meu serviço impactaria uma galera. E aí surgiram as redes sociais. E aí, como tudo que surge de novo, então, galera comprando seguidor para cima e para baixo, a galera entendendo que o alcance era a coisa mais importante do mundo, sem dar uma olhadinha no alcance para ver se os nomes que estavam lá eram só nomes chineses e árabes, né? Porque a gente sabe que tem uma galera ali, né? Enfim, e aí começam a existir outros números, né, Zulu? Então, assim, você tem um número de alcance, você tem um número de engajamento, você tem um número de conversão, você tem uma pancada de outros indicadores de resultado para você conseguir chegar no objetivo da marca, que é vender. O tempo todo. Então, com o surgimento disso, os atletas e outras profissões, jornalistas, tomaram porrada. Porque nessa hora, cara, surgiu um treco novo. E aí todo mundo parou de olhar para onde todo mundo olhava. As empresas de assessoria de imprensa tiveram que se reinventar, um monte de outras empresas tiveram que se reinventar. Imagina os outdoors, tinham empresas gigantes que faziam outdoor. Hoje não existe mais outdoor em São Paulo por causa da Lei Cidade Limpa. Então, existia uma adaptação do mercado. E aí as marcas falaram assim, essa tal de Gabriela Pugliese aqui tem alcance, essa menina aqui, vamos contratar ela para fazer uns negócios aí. E aí o negócio começou a se profissionalizar um pouco mais, começou a aumentar, e os atletas foram ficando de lado, os jornalistas foram ficando de lado, e os influenciadores viraram a grande bola da vez. O que vem mudando de poucos anos para cá? Quando você fala de uma construção de comunidade ou de uma conexão com comunidade, você entende que você precisa estar próximo da comunidade, trazer relevância para a comunidade, através de produto, através de serviço, através de histórias, e trazer produtos que sejam interessantes, né, para essa galera e tudo mais. Quando as marcas... e aí a gente entende isso, né? Quando você vai patrocinar um atleta profissional hoje, o entendimento de você patrocinar um atleta profissional é muito diferente do que o entendimento que era patrocinar o que a gente está brincando aqui, usando o Ayrton Senna como exemplo. É muito diferente. Naquela época, o Ayrton Senna se conectava com todo mundo e a marca aparecia para todo mundo. Hoje, quando você pega uma rede social de um atleta profissional e você pega uma rede social de um influenciador, dá dó do atleta profissional. Porque o influenciador que sabe trabalhar suas redes tem um alcance muito maior, um engajamento muito maior e uma conversão muito maior. Então, para que serve você patrocinar um atleta profissional? Porque não é mais a mesma coisa. Se você patrocina um atleta profissional, ele vai impactar. Você pega umas redes sociais de atletas profissionais muito bons, que tem 1.000 seguidores. Às vezes menos de 1.000 seguidores. E você fala assim, cara, se eu tiver que investir uma grana nesse cara para ele impactar 1.000 pessoas, e dessas 1.000 pessoas eu conseguir vender 3 pares de tênis, não vale a pena. Agora, quem são essas 800 pessoas que seguem ele? São as pessoas da comunidade. E quando a marca entende que se ela apoiar atletas que são importantes para a comunidade, ela ganha a simpatia da comunidade, isso passa a fazer mais sentido. Então, na hora que a Olímpicos monta o time de atletas dela, claro que você tem uma coisa de retorno para a sociedade pelo que a sociedade trouxe para você. Mas não dá para a gente se enganar, né? A marca, ela quer vender produtos. Óbvio. Né? Outro dia eu estava participando de uma conversa, eu, Togumi, o Roger e o Kiko. E aí a galera no chat lá perguntando, as marcas, falando de forma agressiva, né? As marcas só estão interessadas em lucro. Aí eu li aquilo e falei, e não é? Pois é. Mas é diferente disso. Dá vontade de você chegar para a pessoa e falar assim, você trabalha com o quê? Eu tenho um café não sei onde. E você trabalha por quê? Para você ter lucro. Não, mas como se isso fosse uma coisa errada. E não é. As marcas, elas fazem as suas histórias, contam as suas histórias, mas elas precisam ter dinheiro para contar essas histórias e o dinheiro vem da venda de produto e serviço. Então hoje, o que a Milk entende, que a gente tenta levar para os nossos clientes, mas não é que a gente tenta levar, os clientes também falam isso para a gente, não é? A Milk trouxe a grande solução do mercado. Não, nunca é só uma pessoa que fala. A gente trabalha de forma muito colaborativa, muito cooperativa. Então,
Putz, e se a gente fizesse isso? E se a gente montasse um time como o time da Olímpicos hoje, né? Que é o Giovanni, o Cipó, a Raíssa, a Jéssica. Se a gente montasse um time que nem a gente está montando agora para Mizuno, se a gente montasse um time que nem a gente está montando para Columbia, é a mesma coisa. Esse time impacta a comunidade. E a comunidade fica simpática à marca e aos produtos pelo fato da gente estar apoiando os atletas. Faz sentido? Muito sentido. Eu espero que sim também. Muito. A gente conta isso para todo mundo. Não, mas faz muito sentido. E é exatamente isso, como consumidor, quando a gente olha, né, para a marca e você vê essa interação com a comunidade, com a sociedade. É dinheiro que a marca quer? É dinheiro, mas todo mundo quer dinheiro. Exato. Todo mundo Não tá trabalha para errado. ter dinheiro e mais dinheiro, né? Não está errado, mas ela também investe alto. Eu estava pensando, nós estamos falando aqui da Olímpicos de forma específica, mas eu fiquei pensando o investimento que a empresa faz para que aquele produto está em evidência, né? Além dos eventos, agora uma coisa de algoritmo. Toda hora que eu abro meu celular aparece um Olímpicos. Porque você comprou o Corre 3, né? Procurou. Mas aparece no Instagram, aparece no Facebook a propaganda, vem e-mail, vem SMS. Eu falo assim, gente, eles estão me perseguindo agora. Né? Então, assim, é um investimento alto também. A marca ela vai ter um retorno? Vai ter um retorno, mas o investimento é muito alto, né, Ju? Ah, sim, é que é um conjunto de investimentos, né? Como o Cado falou, a galera que faz a programação de mídia ali que tem que se preocupar com todos os caminhos que vão cercar o consumidor, no caso você. Como é que apareceu para você a propaganda no Instagram, no Facebook? Quando você entra em alguma plataforma online, ele deve aparecer um bannerzinho também. Aí é uma programação de mídia, mas aí a gente, com o nosso olhar de estratégia, também tem essa preocupação de colocar os produtos no pé das pessoas corretas, né? Das pessoas certas, que tem a ver com aquele perfil de produto, para que aquelas pessoas consigam entender o produto e passar a mensagem para frente, que é o que você falou. Escutei muita gente falando bem do Corre Trilha, porque eram pessoas que eram capacitadas para testar e passar feedbacks sinceros daquele produto numa situação real, né? Então, todo mundo foi ali para o Pico do Jaraguá, testou os tênis, todo mundo testou o Corre Trilha, e aí voltaram falando, pô, funcionou. Mas as pessoas que falaram para você que funcionou são pessoas que você confia, são pessoas que a galera da comunidade de trail entendem que são pessoas legais e que conseguem passar feedbacks legais. Então, eu acho que é um 360 isso. Quando você fala é um investimento de todos os lados, né? Então, é um investimento quando a gente fala de lançamento, como que vai ser pensada a ação de lançamento, como é que a gente coloca os produtos no pé das pessoas certas, a mídia, como é que faz a mídia, toda essa estratégia. Essa estratégia é definida somente pela agência de marketing, no caso a Milk, ou a marca ela tem um pedido pontual? Tá, primeiro eu vou falar que assim, na maioria dos nossos clientes a gente não é a única agência, tá? É um combinado de agências que atendem o cliente. Então, nós temos esse olhar de especialistas no praticante de atividade física. Outra tem a agência que faz a mídia, outra faz a comunicação, enfim. São várias delas. E sim, é tudo construído a muitas mãos. A gente olha para a nossa parte de estratégia, mas o cliente também participa e as outras agências também participam. Legal. Não dá para falar que isso sai só de um lugar. Nunca é. São Nunca muitas cabeças pensantes. É muita gente. É um mundo, né? E assim, tem uma outra coisa engraçada, né, que a gente escuta bastante. É você ver uma estratégia de uma marca e você falar assim, cara, não é possível que eles estão fazendo essa bobagem. A gente escuta direto isso, né? Você fala assim, nossa, olha agora o que a outra marca fez. Nossa, não é possível que eles sejam tão burros, cara. Não é possível. E a nossa resposta para isso não, eles não são burros. Nenhum deles é. A gente nunca teve, ou eu acho que nunca teve, algum cliente que não entendesse do que estava falando. Né? Eu acho que as marcas vivem diversos momentos que a gente não sabe quais são os momentos. Né? Então, nos bastidores, a Milk, em função da gente estar muito
enfiado nesse mercado, a gente fica sabendo de muita coisa de bastidor, da empresa que vendeu para outra empresa, que é a empresa que saiu, a marca que fazia parte de um grupo e agora faz parte de outro grupo, né? Mizuno que saiu da Alpargatas foi para a Vulcabras, New Balance que saiu da Ast foi para o DAS, Roca que era da High-End agora é do Ast. Você tem essa dança das cadeiras de marcas aí e essa dança das cadeiras, elas também mostram um monte de mudanças de estratégias de marcas. Mas, voltando para a questão, as pessoas sabem o que elas estão fazendo. E muitas vezes a gente não entende porque a gente não sabe quais são as ferramentas que a pessoa tem na mão, o que está acontecendo ali para ela ter tomado aquela decisão. O que a gente, graças a Deus, vive hoje é um ambiente com profissionais muito capacitados em todos os clientes que a gente tem. E todas as agências que trabalham junto com a gente. E eu acho que de um tempo para cá, Zulu, tem acontecido uma coisa muito legal. A gente sempre ouve falar que as agências são um ambiente com egos muito inflados, né? Que um quer passar a perna no outro, que é sempre muito difícil e tal. E a gente hoje trabalha com muitas agências, né? A gente, na Olímpicos, devem ter umas 4 empresas que trabalham junto com a Milk, fora Olímpicos. Na Mizuno devem ter umas 3 ou 4. Na Movement são 3 empresas que trabalham. Então são várias agências, uma que cuida de PR, a outra que cuida de relacionamento com a comunidade, que é o caso da gente, outra que cuida do digital, outra que cuida de várias coisas. E o que tem acontecido, que é isso que é o surpreendente, é que de um tempo para cá, esse convívio tem sido muito mais respeitoso e muito mais colaborativo. Então é assim, a galera, quando é um assunto pertinente à Milk, a galera pergunta para a Milk. Então a Milk está aqui, então é a Milk que tem. Ju, o que você acha? Suelen, o que você acha? Bruna, o que você acha? Né, o time todo da Milk. E quando é um assunto que não é com a gente fala assim, não, vamos chamar a galera que cuida disso, eles que decidem e tal. E aí você tem clientes, departamentos de marketing, conseguindo orquestrar isso de uma maneira muito legal, porque é complexo também, né? Você lidar com várias empresas, colocando cada uma fazendo uma determinada coisa. Caramba, a gente que não é da área nem chega a imaginar esse mundo. Muita gente, cara. Mas é interessante isso que você acabou de falar, dessa interação entre as agências, né, de conversar. Na minha cabeça, como leigo, imaginava que a Milk cuidava de tudo para Olímpicos. Né? Só a Milk. Não, tem um monte de agência. Todo mundo por trás e tem que se conversar, tem que... Né? É muito interessante. Não, você quer ver, por exemplo, a Casa do Corre, né? A Casa do Corre, todo aquilo foi colocado de pé por uma agência chamada Mescla, da Roberta, da Beta, querida. Cara, ela é um avião, cara. A mulher chega onde ela vai se meter, onde ela vai fazer, ela faz a construção da experiência, ela faz a construção dos cenários, de tudo, maravilhosamente bem. E muitas vezes a galera fala assim, como a Milk tem um contato com a comunidade, então a galera fala assim, pô, isso foi a Milk que fez. E a gente sempre fala a mesma coisa. Gente, a gente faz parte de um ecossistema com muita gente. É que como o contato com a comunidade é da Milk, então você vê muita gente postando, agradecendo a Olímpicos e a Milk, agradecendo a Mizuno e a Milk, a Oakley e a Milk, porque é a gente que faz o contato com a comunidade. E a gente não pede também pra galera fazer isso. Eles fazem por carinho, né? Por atenção com a gente. Obviamente a gente fica feliz, né, com isso. É muito interessante. Você falou algo, eu vou voltar aqui, né? E a gente não para pensar como o mundo gira, capota, né? Como o pessoal fala por aí, muito rápido. Você falou sobre o outdoor. Gente... Uma coisa lá do passado. Não, mas é uma coisa que a gente esquece, né? Essa semana, segunda-feira, eu gravei aqui com a Maíra. E aí o Igor Calazans, que está ali na técnica, né? Eu falei assim, essa moça aqui é um dos maiores nomes do trail. E ele, como corintiano, eu falei assim, só para você ter ideia, eu vou falar um jogador do Corinthians para você entender o nível dela. Aí eu falei assim, Marcelinho Carioca. Aí ele olhou para mim e falou assim, Zulu, eu não vi o Marcelinho Carioca jogar, eu tenho 21 anos. Nos anos 90. Aí eu fiquei olhando para ele assim, né? Assustado. Aí eu falei, caramba, a idade da minha filha.
Pode ser o Renato Augusto? Ele sugeriu. Eu falei, Renato Augusto, tá? Ela é o Renato Esse Augusto. eu não sei quem é. Esse é o da agora, entendeu? Mas você vê como que o mundo, ele é volátil, né? Muda. E como que a agência se prepara para essas mudanças? A questão do mercado, das pessoas, é muito rápido, né? E por que eu falei que a televisão é a menor parte? Porque hoje a rede social é o que acaba sendo a grande demanda. Então, quando essa mudança ela surge, eu vejo primeiro na rede social, né? Do que na televisão. Na televisão, às vezes, eu ligo para ver uma notícia, um noticiário de TV que eu gosto, mas o restante é YouTube, é streaming, e acaba deixando a TV de lado. Como que uma agência de marketing esportivo se prepara para esse mundo que muda constantemente? Nossa, não se prepara, tem que viver sempre atualizado, não tem como saber o que vai acontecer lá para frente, né? Mas eu acho que o grande segredo é ficar atualizado com tudo o tempo todo, sempre ligado nas tendências e ficar preparado porque vê lá na frente. O Cado gosta de contar sempre uma historinha que é quando a gente lançou lá atrás o Nike Free. Eu vou deixar ele contar, porque ele conta com tanto amor por essa história, ele adora contar essa história, que é justamente tem a ver com o que você está perguntando, que é como a gente lá atrás... Sou eu? Agora é você. Desculpa, gente. Que gafe. Vou dar para Yara. Yara, pega o meu celular, por favor. Como é que a gente lidava com um evento lá em 1900, lá em 1964. Em 2000 baixo, e como é que a gente lidou com esse mesmo evento depois de alguns anos. Então, eu acho que a gente está atualizado de tudo, seguir tendências, olhar, tá sempre ligado, é o que faz a gente ficar mudando as estratégias. Mas eu acho que tem eu já conto da história do Nike Free, que é legal também. Mas tem uma coisa, Zulu, que é assim. Vou até respirar, porque esse é um assunto mais... até mais sério, né? Que é assim. Nós somos especialistas no praticante de atividade física. As marcas procuram a gente para a gente fazer essa conexão com o praticante de atividade física, né? Então, as marcas procuram a gente para vender os seus produtos ou serviços para quem pratica atividade física. Quando você fala do praticante de atividade física e você pensa na modalidade esportiva que tem o maior número de praticantes de atividade física, você chega na corrida. De forma ampla. E se você for segmentar a corrida entre trail e asfalto, você vai chegar no asfalto, né? Na corrida de rua convencional. As marcas procuram a gente para isso, certo? Certo. Esse é o assunto que a gente tem que entender. Eu não sei o que está acontecendo no governo do Lula. Eu não tenho ideia do que está acontecendo ali. Agora, se você perguntar para a gente o que aconteceu no final de semana, o que aconteceu na semana passada, dentro de práticas esportivas, qual foi o evento que teve, de qual marca, o que aconteceu com tal influenciador, com tal atleta, isso a gente sabe. Por que a gente sabe isso? Primeiro, porque a gente adora esse assunto. Eu odeio política. Eu não gosto de futebol. Eu não tenho ideia quem é esse jogador do Corinthians que você falou. Outro dia, meu filho chegou pra mim e falou assim... É da nossa época, viu? Não, Marcelinho Carioca eu sei. Não, o do O Igor. outro, O do Renato- Igor. Renato eu não sei. Augusto. Não tem ideia. Como assim? O Igor, meu filho, outro dia me sacaneando, falou assim, quem é o goleiro de São Paulo? Eu falei, o que eu lembro é o Rogério Ceni. Rogério Ceni. Hoje eu também não Hoje sei. eu não tenho Hoje eu ideia não quem faço que é, ideia. cara. Não Hoje faço eu não faço ideia. ideia. Eu sei que tem o Luciano no São Paulo. Que jogou no Corinthians. Não sabia também. Mas, enfim, a gente gosta disso. Todo mundo que trabalha na Milk é desse universo. Todo mundo que trabalha na Milk, a gente costuma dizer que para trabalhar na Milk, você tem que praticar atividade física. A Ju fala a seguinte frase. É filtro. Se você não pratica atividade física, não faz sentido você trabalhar nessa empresa porque você não vai ser feliz, você não vai se divertir e a gente não vai conseguir conversar com você sobre um assunto que a gente ama. Legal. Então todo mundo que trabalha na Milk corre, ou pedala e corre, ou vai na academia, pedala e corre,
ou nada, ou vai na academia, nada, pedala e corre. É isso. Ou joga beach tênis. Ou joga beach tênis. Ou surfa. Ou surfa. Todo mundo na Milk faz isso. A Milk hoje, em função da pandemia, a gente entregou o escritório, a gente se adaptou muito bem com a história do home office, né? A gente fez o novo escritório da Milk, que a gente chama de AP da Milk, que eu já mostrei para você, que é um lugar que fica vazio, porque as pessoas não vão para lá, elas só vão para lá em momentos muito específicos, né? Todo mundo continua trabalhando em casa e tá todo mundo muito bem trabalhando em casa. Então a gente sente muita falta de conversar com todo mundo. E aí a gente tem uma reunião, na realidade 2 reuniões religiosas que acontecem terça e quinta, das 11 ao meio-dia, onde todo mundo entra nesse call, é uma reunião online, todo mundo entra nessa reunião e a gente fica contando tudo o que aconteceu e batendo papo e dando risada e falando sobre todos os assuntos. Então, quando alguém vem conversar com a gente sobre vocês viram o que a Adidas fez? A gente fala, vimos, aconteceu isso, o resultado foi esse, as pessoas que foram essas. Esse assunto a gente entende. Então, a forma da gente se manter atualizado é essa. E vivendo o que a gente está vivendo. Eu estava contando antes da gente entrar no ar que eu inventei de fazer um triatlon. Que eu nunca fiz um triatlon na vida e inventei de fazer um triatlon. Cara, eu tô descobrindo um mundo novo e tô conhecendo um monte de coisa nova. Tem triatletas dentro da Milk, tem a sua, a Bruna. Você? Não, eu ainda não sou. A Sueli, não é? Então, a Suelen Su e a Su, Bruna. Acho que sim. Se eu estou esquecendo alguém, mas acho que a Suelen e a Bruna são triatletas. Quando a gente vai falar com essa galera, a gente tem que falar a língua dessa galera. E o fato de eu estar entrando agora nesse universo, ou o fato da gente ter corrido em Indomit, cara, deu outra visão pra gente. A gente começa a entender os códigos daquele negócio. Como é que funciona aquele negócio? Como é que funciona uma expo de uma Indomit? E qual que é a energia que fica naquele negócio? E como é que a gente entende como que a marca tem que se posicionar nesse lugar? É isso que a gente fica decifrando esses códigos em todos os lugares que a gente se mete. Então, a forma da gente se manter atualizada, do ponto de vista do conhecimento do nosso negócio, é esse. E aí, dentro do nosso negócio, a gente fica sabendo quais são as plataformas novas, quais são as tecnologias novas. A gente vê, às vezes, um concorrente fazendo alguma coisa, concorrente da Milk, né? Ou concorrente dos nossos clientes, fazendo uma coisa muito legal que você olha e fala, ai, que ódio que os caras fizeram essa coisa tão legal, por que não foi a gente que fez? Eu já tinha entendido, olha como são as coisas, eu já estava visionária, eu já tinha entendido essa pergunta como uma coisa de tendências, o que vai ser, tipo, também. chat GPT, tipo, eu já estava nesse mundo, eu tô em outra dimensão, gente. Tem um mundo novo aí. Não, né? mas eu acho que tem esses dois olhares, esses Eu já mais, estava lá mais no que dois, Journey, né? tava em outro mundo. Mas é isso, eu acho que a gente vai se conectando com tudo que está acontecendo pra gente criar coisas novas. E o grande lance que eu tô pensando aqui, né, Cado? Tem que estar sempre jovem, né? Para entender essa atualização que a gente tem visto a cada dia. Eu acho que eternamente jovens nunca seremos, mas estamos cercados de jovens. Exatamente, porque, como eu falei também, eu vou fazer o meu primeiro triatlon no dia que eu fizer 50 anos, que vai ser dia 18 de junho do mês que vem. E aí eu resolvi achar alguma coisa idiota para fazer no dia do meu aniversário. Idiota no bom sentido, com carinho, né? Falei assim, o que vai ser difícil para fazer no dia do meu aniversário? Tá, um triatlon vai ser uma coisa difícil. E aí eu vou fazer. Quando a gente fala que a gente tem lugar de fala na prática esportiva, né? Eu sou corredor, ciclista, me meto a surfista. Agora a gente inventou o trail, a Ju também corredora, ciclista, maratonista, a louca do movimento, tá em academia o tempo todo. A Juliana, a gente sacaneia falando assim, se ela está pronta do jeito que ela está, se ela levantar agora, ela corre 21 km. Sai correndo. Do jeito que ela tá, com a roupa que ela tá, ela corre 21 km. Com essa jaqueta, ela corre 21 km. Esse é o barato da Ju. E aí a gente tem lugar de fala para tudo isso. E eu vou contar uma história rápida que é legal, que é assim. Em 2010, há 13 anos atrás, a Nike chegou pra gente e falou assim, agora a gente vai se conectar com o jovem. A gente vai falar com pessoas abaixo de 18 anos na corrida. E a gente olhou e falou, ninguém abaixo de 18 anos corre em 2010. Não corria Vocês estão mesmo. loucos, não vai dar certo isso nunca e tal.
Não, então não vai ser 18, vai ser 25. Então era o projeto Under 25, Under 25, vai ser o projeto da Nike. A gente vai ter que se conectar com essa galera. 2010, 13 anos atrás, eu tenho 49, significa que eu tinha 36. A Ju é 3 anos mais nova que eu. Se eu tinha 36, ela tinha 33. A gente tinha que falar com pessoas de 25 anos, 33 para 25 é super perto, 36 também, né? 11 anos de diferença. E aí a gente montou um projeto, em 2010, tá? A gente montou um PowerPoint com quais eram as ações que a gente ia fazer para pessoas que tinham abaixo de 25 anos. Pensando, o que uma pessoa abaixo de 25 anos quer? Quer isso, isso, isso. E a gente desenhou esse projeto. Eu, a Ju, o Rodrigo, que trabalhava na época na Milk com a gente. A gente montou o projeto. O Rodrigo, com a mesma idade da Ju, tem 33. Na época tinha 33 também. Perfeito. 10 ações. Irado. Vamos bombar. Vamos apresentar pra Nike? Vamos chamar a galera abaixo de 25 para ver se o que a gente desenhou faz sentido? Antes da gente mostrar pra Nike? Tá bom, vamos. Mas tá tudo bem, né? Fizemos, tá legal. Então, mostramos. Chamamos umas 3, 4 pessoas abaixo de 25 anos, que a gente já tinha relacionamento com a própria Nike. A gente apresentou, os caras olharam pra gente e falaram assim: a gente não gosta de nada disso que vocês fizeram. Tá tudo errado isso que vocês fizeram. E a gente olhou e falou assim, mas como assim, cara? A gente tinha 25 anos outro dia, cara. A gente sabe. Sim, só que a gente tinha 25 anos há 8 anos atrás. E o mundo era diferente há 8 anos atrás. Então não adianta a gente achar, eu com 49, a Ju com 47, não adianta a gente achar que a gente sabe o que uma pessoa de 30 e poucos. Então quando você fala, a gente precisa se manter jovem. Cara, eu posso fazer o que eu quiser, posso ser o surfista tiozão, eu não sou jovem. Cara, eu tenho 49, vou fazer 50. Então é assim, a gente precisa se cercar de gente jovem para elas contarem pra gente também. E a gente também tem que ter a calma e respirar fundo para falar assim, não é a gente mais. E aí a gente precisa se cercar de gente assim. E a galera da Milk, você tem pessoas mais novas. E a gente busca contratar pessoas mais novas sempre. Porque a gente não vai durar para sempre não, cara. É bem esse ponto, né? E aí, emendando, a Maíra falou assim, Zulu, quer ver como a gente envelheceu? Igor, você conhece o Batoré? Ele falou, Batoré? Batoré. Aí eu fiquei... Assim, passado, né? Eu falei, cara, você não conhece o Batoré? Ele, não. Aí eu fiquei parado, pensando, eu falei assim, eu envelheci. Né? Porque é um mundo totalmente diferente. E aí ele falou, mas Zulu, eu tenho 21 anos. Eu falei, cara, mas como que você não conhece o Batoré? Então, assim, é um mundo que você começa a parar e... É como você falou, tem que estar cercado com os jovens, porque eu falo que eles falam um outro dialeto, é um outro idioma. Meu filho, às vezes, escreve para mim e eu falo, traduz. Eu não estou entendendo. Opa, se liga, né? Não, filho, tudo bem, mas eu não estou entendendo. É um monte de consoantes que eu não consigo decifrar. Parece russo, né? Eu falo assim... A única coisa que eu entendo é quando é dinheiro, né? Porque ele coloca o valor. E o cifrão, aí é universal. Faz um pix de tanto, né? Mas o restante, você fala, é um outro mundo, é um mundo totalmente diferente do nosso. E a gente não consegue, às vezes, mensurar. Você falou do outdoor, eu fiquei pensando, nossa, é verdade. Não tem mais outdoor na cidade. Né? E cara, eu acho que a Lei Cidade Limpa foi de 2006, 2007, por aí. O Igor nunca conheceu uma cidade como. Igor, você chegou a ver outdoor na cidade de São Paulo? Você lembra disso? Você sabe o que é outdoor? Outdoor? Ah. Tem lá. Eu moro em Diadema, tem? Não, em Diadema tem, tem, mas na cidade de São Paulo não tem. E a cidade era entupida Entupida, disso. é verdade. Entupida. Que a gente não nota. Mas vou voltar no assunto que você falou sobre números, né? Influência, atleta de alta performance, e eu concordo. Existe uma grande dificuldade dessa comunicação. O atleta ele é excelente, ele é top, ganhou tudo, mas ele não consegue se comunicar. Ele consegue correr. Ele corre muito bem. E aí a gente estava falando sobre seguidores esses dias, né? Aí uma pessoa falou assim para mim, você viu o fulano de tal? Tem mais de 50 mil seguidores. Aí eu falei assim, eu não estou com nenhum tipo de preconceito, tá? Mas entra lá nos seguidores, é tudo Muhammad. É um monte de Muhammad. Comprou todos os seguidores, basicamente. Aí eu falei, eu vou te dar só para você mensurar. Você conhece o José Virgínio de Moraes, o rei da montanha? Ele acabou
de ter 10 mil seguidores. Se você pegar a rede social dele, tem mais de 10 anos. Isso quer dizer que ele demorou 1 ano para ter 1.000 seguidores. Deu mais ou menos 1.000 seguidores por ano, né? Seria mais ou menos 3 seguidores por dia. Só que o cara é conhecido no Brasil inteiro, correu mundiais, é um dos maiores corredores de montanha, todo mundo conhece, tem 10 mil seguidores. Como que o Zulu ia ter 200 mil seguidores, sendo só o Zulu, treinador e corredor? Não dá, né? E eu falo, olha, tem mais de 10 anos a rede social. Eu estou com 3 mil seguidores há muito tempo, não passa daquilo. Por quê? Essa é uma realidade. E o atleta, o de alta performance, ele não consegue se comunicar em relação à rede social. E aí é quando a gente fala que parou no tempo, né? Cado, como que você se atualiza nesse mercado volátil? Eles não se atualizaram, não tem uma pessoa ali para assessorar, né? Para chegar e falar, deixa que eu cuido da sua rede social. Você só corre. A informação aqui, quem vai colocar sou eu que vou fazer essa comunicação com as outras pessoas. E a marca vai achar interessante, né? Eu falei que é muito legal a marca dar um tênis para um cara que vai para o Mundial, mas eu entendo o que a marca quer. A marca quer vender, né? Todo mundo que precisa... eu penso em um dia o Na Montanha tá igual o Flow, faturando milhares de reais. Eu quero vender aqui as ações, né, do marketing para a empresa, né? Falar, olha, foi até engraçado falar sobre números, né? Eu sempre preocupado com os convidados, o que vai comer, o que não vai comer, muita gente saudável. Aí entrei em contato com uma marca de barras de proteína. E ela falou assim, Zulu, muito legal, ideia muito boa, cara. Manda os seus números para mim. Aí eu olhei e falei assim, eu vou esperar um pouco para mandar os números. Não precisa esperar não, Zulu. Não precisa esperar, cara. Não, porque não tem esses números ainda que eles imaginam. Mas e qual é o número que você acha que eles imaginam? Às vezes você pode se enganar com isso. Porque quando a gente fala... outro dia a gente chegou pra gente um projeto de um influenciador, um projeto bacana e tal, de um influenciador. Cara, um projeto maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Com história legal e tudo. E aí a gente chegou pra ele e falou, a gente precisa dos números. E a gente pergunta como se fosse uma coisa óbvia, né? Fala, não, me manda os teus números. Aí ele vai. Só falta o cara perguntar, mas número de quê? De quanto é o calço? Então, não, precisa dos números. O número de telefone. Então, a gente precisa. Qual é o alcance? E aí você fala, mas por que precisa do alcance? Porque a gente precisa de alguns indicadores, né? Então você precisa do alcance. Quando a gente vai entrar no Instagram de uma pessoa, hoje, a gente vai. Claro que você vai olhar o alcance, até porque é aquele número grande que está no começo da página da pessoa. Mas você vai ficar passando o mouse em cima dos posts para olhar quantas curtidas e quantos comentários. Você precisa entender isso, você precisa entender o engajamento, que isso que é o mais importante. Exatamente. Mas o alcance, ele chama atenção também. E aí, quando a gente pediu os números para ele falou assim, pô, mas meus números são pequenos. A gente falou assim, ninguém está perguntando se os teus números são pequenos ou grandes. A gente precisa ter noção do que a gente está fazendo. Então, quando você fala dos números do Na Montanha, você começou o papo falando, não sei quanto teve lá, 14 mil plays ou 12 mil plays e tal. Cara, isso é um número legal. E aí, quando você pensa no investimento, claro que quando você pensa em investimento de marca, você está pensando em conversão. Então você fala assim, pô, se eu apoiar o Na Montanha com um produto X, e aí o Na Montanha fizer uma campanha, a gente cria um cupom, e aí esse cupom a gente consegue mensurar, ou a gente cria algum outro instrumento de mensuração, que essa é uma coisa super importante. Acho que essa é uma dica para deixar para todo mundo. Assim. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Como que então você faz essa mensuração? Vou citar aqui. Você tem esses dados, a agência tem esses dados, a gente acompanha agora. Eu vou falar novamente, e é de graça, não estou aqui para falar. Eu falo que eu tenho muita credibilidade, principalmente porque eu comprei o tênis, tá? E mesmo que tivesse ganhado, eu ia falar a verdade. Eu sempre falo assim, Cado, você vai me dar isso aqui, eu posso falar a verdade sobre isso? Ou não? Se não puder falar a verdade, toma de volta. E eu sou assim. E falando sobre números, né? A empresa, ela dá esse retorno para a agência, um exemplo é Olímpicos. Porque eu vejo nas redes sociais, eu vejo muita coisa, e as vendas, você falou que é a primeira em vendas de calçado no Brasil. Vem esse retorno para a agência? Como que é mensurado isso? Putz, cada ação é mensurada de uma maneira. Em várias ações, a gente quer mensurar através de venda, sim. Então, cada um dos participantes ali da ação,
Cada um dos influenciadores recebe um link e a gente consegue, sim, traquear isso e entender, através daquele link, qual foi o resultado. Tá? Mas nem sempre a ação é 100% venda. Porque muitas vezes também é uma ação de branding, né? Tem também esse lado de divulgar a marca, de construção de marca. Mas, então, cada uma das ações a gente mensura de uma maneira. Mas sempre tem mensuração. Sempre, sempre. Se a gente estiver fazendo uma coisa de marca, qual que foi a audiência que a gente conseguiu alcançar através daquela ação? Qual que foi o engajamento? Ou se tiver foco em venda, qual foi o resultado em vendas? Então, sempre tem mensuração, de um jeito ou de outro. Vou tentar resumir um outro pensamento aqui. Quando a Milk atende uma marca, a gente normalmente atende uma marca por bastante tempo, né? A gente tem o maior orgulho de falar isso, né? Porque a gente atende a Olímpicos desde 2018, a gente começou a atender a Mizuno em 2017, daí a gente teve uma pausa em 2020 e 2021 e voltou a atender em 2022. A gente atende a Oakley desde 2017 também. E a gente atende essa galera por esse tempo todo porque a gente traz retorno. Porque eles entendem que nós fazemos um bom trabalho e que a gente traz retorno. E quando a gente quando a gente pensa que a própria Milk traz retorno para a marca, é porque a gente apresenta retorno de tudo que a gente faz. Então essa é meio uma obsessão da gente. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa saber qual é a forma de mensurar o retorno. Se essa forma, se os indicadores de sucesso da ação, eles vão ser o alcance de impacto que teve a ação é uma coisa. Se vai ter um link traqueado de venda vai ser uma outra coisa. Se vai ter um cupom vai ser outra coisa. Se vai ter um hashtag que precisa ser divulgado, mas a gente precisa mensurar. Isso tem bastante a ver com o nosso DNA, né? A gente vem do universo de marketing direto, que é de mensuração de resultado, que é de retorno de investimento. Então a gente fala de ROI desde que a Milk nasceu, lá em 2004. A Milk vai fazer 20 anos agora. A gente fala de retorno de investimento, de programa de relacionamento, de mensuração de resultado. A gente sempre falou isso a vida toda. Então, toda e qualquer ação que a gente faz, a gente apresenta um recap. E nesse recap, que é uma apresentação de resultados, nesse recap a gente mostra todos os resultados possíveis daquela ação. Pega todos os alcances de todos os convidados, pega todos os engajamentos de todos os convidados, pega todos os posts que cada convidado fez relativo àquela ação. E aí se faz colocando em ferramentas, faz planilhas, faz gráficos, faz tudo isso. Porque senão fica aquela coisa altamente subjetiva, altamente intangível, que a gente fala assim, foi legal o evento. Foi legal, bastante gente falou do evento. Não quer dizer nada. Que é a mesma coisa quando a gente fala de influenciadores e atletas ou de canais. Então, quando você fala, por exemplo, do Na Montanha, se alguém vira para você e fala assim, quais são os números? Cara, às vezes o teu número vai ser... eu tenho 1.000 seguidores no YouTube, os meus vídeos têm uma média de 300 views. Tô chutando, tá? É mais ou menos isso aí. Chutei bem? Estou bem. Então é assim. No YouTube. Mas tem um detalhe, eu vou falar rapidinho. Depende... o influencer ele é muito importante. A minha co-hoster aqui, a Michele Franchini, né, que vocês conhecem bem, chique, né? Eu falo para ela assim, você tem que ir lá para ficar fazendo as entrevistas, porque quando sai um vídeo seu, são 8, 10 mil views, 800, 700 curtidas, né? Um exemplo só para você entender. Porque ela é mais bonita que você também. Eu imagino que sim, eu mais sorridente. Aí eu pego a diferença, eu falo assim, quando sai um vídeo meu, eu falo conversando com ela, né? Eu falo assim, tem 70 curtidas. E aí uma coisa que você falou, que eu sempre mensuro também, a interação. Sim. Os comentários ali. Então isso eu acho que é o mais importante. Eu falo assim, essa pessoa, ela influencia. Ela influencia porque olha o tanto de curtida, as pessoas compartilhando o que ela falou, comentando, e ali tem uma interação.
né? E o negócio vira, eu falo para ela assim, outro dia eu brinquei, eu falei assim, você é uma máquina de números, olha isso aqui, eu vou ter que usar você, eu vou deixar o Zulu mais de lado e vou ter que usar você, porque a gente precisa disso, não tem jeito, né? A gente quer fazer uma coisa, mas é como você falou, por trás também tem um interesse de venda, de vender, eu preciso vender, né? Eu não estou aqui somente para trazer informação, conhecimento, trazer grandes convidados e passar isso para quem está assistindo, para quem está ouvindo, mas também eu pretendo um dia fazer disso um produto. Mas é muito importante mesmo o engajamento. O engajamento, no final das contas, ele acaba sendo mais importante até que a audiência, porque engajamento são as pessoas que deram um like ali, que interagiram, que botaram um comentário. Então, isso que é o que importa, né? Porque se você olha o número total ali, isso não quer dizer que todas aquelas pessoas que estão naquela rede tiveram um contato com o seu conteúdo. Mas as pessoas que engajaram ali, que deram um like, que compartilharam, que comentaram, essas sim, a gente tem certeza que olharam aquele que interagiram com o seu conteúdo. E aí, eu acho que outra coisa importante, puxando o gancho que o Cado falou, às vezes é legal você falar, não tem problema se a audiência do Na Montanha ainda não é gigantesca, é menor, tá? Mas quem são as pessoas que estão ali dentro? É uma audiência qualificada, que pode muito bem interessar para muita gente, porque não precisa ser 1 milhão de pessoas e pessoas com perfis que, de repente, nem é o perfil que as marcas ou que alguém está procurando. Mas uma audiência menor pode ser mais qualificada também. Então, eu acho que tem que olhar para tudo isso. Não tem a ver com número grande. Um número grande. Não tem a ver. O número grande é uma das medidas, mas tem hora que você vai entrar num mercado que ele é um mercado menor e você vai ter que lidar com os números menores e você vai ter que pensar em estratégias onde você vai falar assim, quais são todos os podcasts que falam sobre montanha, que falam sobre trail. Quais são? Tem 4. Então, beleza, a gente vai apoiar os 4. Ou, qual desses 4 é o que tem a audiência mais qualificada? Daí você vai falar assim, mas tem o outro que tem uma audiência maior. Fala, tudo bem, mas não é tão qualificado. Se isso fosse verdade, Zulu, as marcas não apoiariam atletas que têm uma audiência muito menor. Então, faz parte de um composto. Você tem os evidenciadores, que são as pessoas que evidenciam a existência daquele produto ou serviço, que são as pessoas com alcance muito maior, e você tem os legitimadores, que são as pessoas mais verdadeiras. Então, quando você bota lá, a gente viu o Zé Virgínio descendo com o corre-trilha lá no lançamento, ele passou pela gente que a gente falou assim, ele vai se matar, cara. Ele passou pela gente voando, falando, vou botar o tênis pra testar, lembra que ele falou? Vou botar o tênis pra... E uau, passou ali. Cara, esse cara, ele não precisa ter um alcance alto. Porque na hora que a galera vê esse cara correndo com esse produto e falando para as pessoas que o produto é legal, qual é a porcentagem de conversão desse cara? Mais do que a porcentagem, qual é a qualidade de conversão desse cara? Porque a gente tem que lembrar que o Zé Virgínio, ou você impacta uma camada de pessoas e essa camada de pessoas vai impactar outra camada de pessoas. Não parou aqui. E aí essa outra vai impactar outra camada de pessoas. Então você vai falar assim, meu alcance no Instagram é 3 mil pessoas. Fala, mas quem são essas 3 mil pessoas? Cara, são a nata do trail. Então, se você impacta essa nata do trail e essa nata impacta a comunidade deles, eles falam assim, por que você tem esse tênis? Cara, porque o Zulu falou que o tênis é incrível. Isso é impossível de mensurar. Como é que você mensura isso? Você mensura isso nas vendas totais da marca. E aí você fala da Olímpicos, por exemplo, e você fala, verdade, comprei o Corre 3, estou testando o Corre 3, super legal e tal. Cara, qual que é o investimento da Olímpicos? O que a gente viu de mais fantástico, uma das coisas mais fantásticas que a gente viu da Olímpicos, Maratona de São Paulo, patrocinada pela Olímpicos, loja da Olímpicos na Expo da Maratona de São Paulo. Vendeu mais de 500 pares de Olímpicos. Quando na sua vida você achava que a Olímpicos ia ter a quantidade de produto rodando por aí numa comunidade qualificada como a comunidade de running asfalto, running trail, quando que você ia achar isso?
Quando que você ia falar assim, vou passar no Ibirapuera e vou ver algum Olímpicos? 6, 7 anos atrás não ia ter nenhum. Impossível. Hoje tem um monte, cara. Era algo impossível. Ah, Mas eu tive aqui no episódio anterior o Sérgio, que é o lojista da Equilíbrio Esporte, e há uma informação que ele deu que é importante. Questão do valor do calçado, o preconceito com o valor do calçado. Quando o valor é mais baixo, as pessoas acabam associando que o calçado não é bom. E ele falou assim, Zulu, você não tem noção, porque eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei, você pode falar, porque são multimarcas, qual que é o melhor tênis de trilha? Ele falou, se eu falar, você não vai acreditar. Os melhores são os mais... que o custo é menor. Aí eu falei assim, você está falando sério? Ele falou, eu já testei todos os tênis. O tênis que eu uso para fazer prova de trilha hoje, ele custa, em média, R$550. qual é? Ele falou sobre o Skechers, Tá. né? E ele falou assim, é um dos tênis que eu uso, e tanto quando eu fui comprar agora o Olympics, eu mandei mensagem para ele, né? Aí eu falei assim, você tem Olímpicos aí? Ele falou, não trabalho com a Olímpicos, meu. Por Né? quê? Ainda. Vamos Ainda. resolver esse problema aí. Vamos conectar Aí, lá Sérgio, com a galera do comercial. vamos Aí, Sérgio, pô, resolver É isso aí. isso, Pois é, Sérgio. foi a primeira pessoa que eu mandei, né? Ele falou, não trabalho. Eu falei, então vou entrar no site, né? Eu entrei no site e fiz a compra. Mas isso é muito legal, o papo tá muito bom. E você falou sobre o seu aniversário, eu quero fazer um convite para você. no meu aniversário, eu vou estar em Santos. Não, você vai mudar. Virando triatleta. Ó, veja bem, 17 de junho, largada, 1h da manhã na Não, Serra para. Fina, 50 km da KTR. Ele vai fazer 50 anos. Não tem a menor 50? chance. Não tem a menor chance. Eu agradeço muito. Presente para você? Não, eu agradeço muito o convite, agradeço muito, Tani, Carlinhos, agradeço muito. 50 quilômetros na Serra Fina. Você Vai quer me largar matar. 1h da manhã. E vou terminar 3 dias depois. Ainda bem que é só você que faz aniversário. Pelo Esse amor presente de é teu. Ó, estará na chegada. Eu, Ju, Yara, todo Boa. mundo lá com bolo Com esperando bolo, você. parabéns. Eu adoraria ter condição física de correr 50 quilômetros. Eu juro que eu pensei nessa possibilidade. Falei assim, pô, vou fazer 50 anos, podia correr 50 quilômetros. Pergunta pro meu treinador se eu tenho condição de correr. Togumi, eu tenho condição de correr 50 quilômetros Não, no você dia vai 18 perguntar de pra junho. pessoa errada. Ele vai falar, claro, se dedica, vai lá, faz. 17 Não, de ele vai perder o junho. aluno, eu vou morrer. É, pouco mais de um mês. Aí, um mês, né? Um mês, exatamente um mês. Ele Eu vai já falar, tô você já tá inscrito bem no Troféu preparado. Brasil, já tá resolvido. Mas é um isso. presente que eu tô dando para você. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou não ir. Gente, o papo tá muito bom. Eu acho que as informações que vocês trouxeram aqui vai ensinar muito para muitas pessoas. Eu também sou leigo no assunto, não tinha nem ideia de como que é uma agência de marketing esportivo, números. E aqui vocês foram sensacionais, né? Eu quero deixar o convite para vocês retornarem aqui para a gente bater papo novamente na montanha, né? Porque vocês, Yara, atualiza lá. Eles são corredores de trail também, fizeram Indomit e sujaram de E lama. na edição especial de Na Indomit. edição especial. Tiveram no Jaraguá testando o corre-trilha, que eu vi lá o Cado falando que ainda bem que acabou descendo. Ainda Todo bem esse- que desce. ainda bem que sobe. desce. Mas a descida é difícil também, tá? É muito mais difícil Eu a descida do achei que a subida. é muito mais difícil. Não, a descida Eu ali, não. eu falo que é uma das descidas mais técnicas, é muito difícil. Eu achei de boa. Tanto que a minha torção agora foi andando, caminhando naquela trilha. Eu Achei tive uma tranquilo. torção. Então vai lá pro 50 da Serra Fina. É só Você descida? tá- Depois dos 25 é só descida, é uma pirâmide. Você vai subir 25 e. Mas sobe 25 até onde? Passa o capim, vai... Você vai pro Capim, vai ali pra Pedra da Mina, você vai conhecer a Serra Fina inteira. É uma Não maravilha. queremos, não queremos. Eu já fui no capim, já achei legal. Bonito, né? O Capim é legal, fui e o Capim voltei. é legal. A Pedra da Mina também é bonita. Não, eu Os vejo três no, eu estados. vejo no Google. No Google. Mas é isso aí. Eu queria que vocês deixassem a rede social aí da Milk, de vocês. Fiquem à vontade, né? Por favor. E muito obrigado pela presença. Agradecer a Yara, e aí que nos pautou, me ajudou muito, né? Então, deixe aí a rede social. A rede social da Milk é @insta da Milk. A minha é cado.santos, só que o cado é KDO,
Santos. E a da Ju é Ju Cassino. E o livro? Cara, o livro eu não trouxe. Eu devia ter trazido o Ai, livro. Cado. Ah, o não site da trouxe o Milk cara. também para a galera se Site da Milk. cadastrar lá. No... Site da milk.com.br. Para quem tiver interesse em fazer parte do grupo de creators, que é do nosso banco de dados, do grupo nosso banco de dados de creators. E para quem tiver interesse em trabalhar na Milk, para preencher o formulário do banco de talentos. Que é Eu quero legal. trabalhar lá. Bora. Convidadíssimo. Preenche lá. É. Será que nada de marketing? Assim, eu tive 6 meses de marketing esportivo, mas E tem tá gente só com muito menos lá. Ixi, Tá só na sério, teoria, na ali prática. precisa treinar. O resto a gente ensina. Então tá certo. Pessoal, muito obrigado novamente. Espero que vocês gostem desse episódio aí. Foi muito esclarecedor pra gente. E esse é o Na Montanha. Obrigado, Igor Calazans na técnica. Estúdio Voz. Obrigado, Yara, Jô, Cado, Ricardo, Luiz, Ricardo. Um abraço, Zulu. Até a próxima. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Autoescola Ideal Suzano, são 27 anos de comprometimento e respeito. 2R Ar-Condicionado, para sua empresa ou para sua casa, ar-condicionado é com a 2R. E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças de campanha nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br.